Colégio, segunda fase, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias do Amazonas. E agora nós vamos para a nossa aula, a aula de número 5, aula de revisão e avaliação. Perfeito, então venham comigo e vamos à nossa revisão. Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa revisão número 2. E nós vamos, nesta revisão número 2, dar continuidade à nossa conversa sobre o quê? Nós vamos continuar conversando aqui sobre modernidade, né? Sobre a crise da modernidade, sobre críticas que foram feitas à modernidade. E eu já começo a aula com essa visão que vocês estão vendo dessa imagem aí, de 90 e de 2015. Qual é a diferença que tem? Vamos encontrar aí, jogo dos 7 erros aí nessa imagem, né? Mas a ideia é o seguinte, em 1990, o que acontece? Olha a mudança de época que acontece aí, né? Nós somos contemporâneos de uma mudança de época, porque lá em 90 a gente soltava pipa. Em 2015, o que acontece agora? A gente faz a selfie, né? Fazemos a selfie com o nosso celular. O pau de selfie aqui, o celular ali e a gente tirando a foto. É uma mudança, tá? É uma mudança que acontece aí. Foi uma mudança que vai transformar, tá bom? Toda a nossa história. Por quê? Porque é uma passagem que vai acontecer de um período da história para o outro. Nós saímos da modernidade e agora nós estamos naquilo que nós chamamos de pós-modernidade, tá bom? Para entendermos bem isso daí, vamos voltar lá no mundo moderno. Olha só. O mundo moderno, ele teve como fatores determinantes, ele teve aí o quê? O Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução Industrial, tá bom? Foram fatores determinantes dessa modernidade, tá? Quando a gente fala do Renascimento, a gente fala ali daquele período onde vai se buscar lá na Grécia Antiga aquelas ideias novamente de cultura, né, de gravuras, de pintura. Então a gente vai lá buscar na Grécia Antiga tudo isso daí. Então, por isso que o nome é Renascimento. Renasce toda aquela cultura greco-antiga, né, nesse momento da história, tá certo? Isso vai transformar um pouco ali, vocês vão perceber as esculturas, vocês vão perceber pinturas, você já deve ter estudado isso em arte, por exemplo, em história, né? Todos esses momentos aí, trazendo cada vez mais, lembra que na Idade Moderna o modelo, a visão de paradigma era uma visão antropocêntrica, então situada na figura da humanidade, do homem, da mulher, então tudo isso daí foi muito importante nesse período, tá bom? Mas nós tivemos também a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi outro momento importante, né, desse período aí, tá? Que mudou o pensamento e dá uma crise na igreja, tá? Na igreja, no catolicismo, no cristianismo como um todo, e aí muda, né? Faz uma mudança entre aquilo que se acreditava na época. Então deixa de ser Martinho Lutero é quem vai buscar essa mudança aí, tá bom? E a Revolução Industrial, que justamente acontece na Inglaterra, que traz novas tecnologias para o mundo. Então é toda uma revolução, gente, científica que aparece nesse período aí. Tá bom? Nós estamos falando ainda de quê? Nós estamos falando da modernidade, tá bom? Renascimento, nós estamos falando da Revolução Industrial, nós estamos falando da Reforma Protestante. Tudo isso daí traz para nós, né, aquela ideia que lá no Renascimento se falava, o homem é a medida de todas as coisas. Olha só que interessante aí. O que era essa ideia aí do homem como medida de todas as coisas? Porque o renascimento, a racionalização do homem, né? A minha capacidade de pensar, de analisar e de decidir, e de tomar as decisões. Então vocês percebem aí, olha, tem início com a Revolução Científica, com pensadores, cientistas e filósofos
como poderíamos chamá-los na época, tá? Eram esses nomes aí. Eram pensadores, eram cientistas, eram filósofos. E alguns nomes aí bem importantes. Copérnico, tá bom? Galileu Galilei, Descartes, Isaac Newton, para citar alguns dos mais importantes desse período aí, com grandes descobertas que vão mexer com o pensamento de então e, consequentemente, com toda a história da humanidade. Porque ainda hoje, quando a gente estuda esse pessoal, a gente vê que eles foram lá e eles encontraram, através das suas pesquisas, explicações para vários fenômenos, né, que aconteciam na humanidade, principalmente, né, no nosso cosmos como um todo, no universo como um todo. Perfeito, então? Muito bem. O que acontece aí? Acontece que, diante de todos esses acontecimentos, diante de todos esses fatos, né, que prometia a felicidade, prometia uma mudança de mentalidade, prometia um mundo melhor, a modernidade acabou fracassando. Por isso que é feita uma crítica a essa modernidade. Zygmunt Bauman, ele vai falar e vai chamar que o nosso mundo hoje, ele é um mundo líquido. É a época atual em que vivemos. Nós vivemos no mundo líquido. O que ele quer dizer com isso? Nós vivemos numa época de liquidez, de fluidez, de volatilidade, de incerteza e de insegurança. O que o Bauman está querendo dizer aí para a gente? Ele está querendo dizer que hoje, né, nada mais parece ser verdadeiro. Olha a pós-verdade aparecendo aqui novamente, né? As verdades, elas são criadas, inventadas para quê? Para manipular, não é verdade? Olha só, a verdade é criada para manipular. Não é verdade que acontece isso daí? Olha só esse jogo de palavras aqui. Por quê? Que acontece isso daí? Porque muitas vezes nós não sabemos mais o que é e o que não é. Na filosofia isso é muito importante. Lá na Grécia Antiga, nós tínhamos Heráclito e Parmênides que discutiam muito essa ideia. O que é e o que não é, né? O que é e o que pode vir a ser. Então, se nós analisarmos hoje no nosso mundo, nós vivemos nesse mundo de fluidez. Nós não sabemos mais o que é. Nós não sabemos mais aquilo que realmente posso dizer, esse conhecimento é verdadeiro. Porque tudo muda muito rápido. Tá bom? Não há mais uma referência no mundo, se nós prestarmos atenção nisso daí. Olha só, o que acontece? O nosso mundo é líquido, porque não há mais tais referenciais. Que referenciais eram esses, professores? O humanismo, o iluminismo, né? Se nós formos analisar, o próprio socialismo, tá certo? Que eram grandes narrativas que prometiam transformar a humanidade. Então, quando não há mais esses referenciais, a vida passa a ser entendida o quê? Como um projeto individual. Então sou eu. Eu estou só agora. Eu me construo só. Tá certo? Apesar de estar ali um mundo ao meu redor, mas eu estou sozinho. Eu estou isolado. É essa a ideia. E quais são os referenciais que não tem mais hoje, vamos dizer assim? A própria classe social, né? Hoje nós, por mais que existam, a gente diz, de qual classe realmente eu pertenço? A questão da religião, né? A questão da família, da nacionalidade e a própria ideologia política hoje. Porque tudo, volto a repetir, está muito volátil, né? Existe uma fluidez muito grande nisso daí, existe uma incerteza muito grande dessas verdades que são colocadas para nós. E acabam acontecendo aquilo que a gente já vem conversando aqui com vocês desde o início da aula, né? Que acabam manipulando o nosso pensar para que a gente acredite naquilo que querem que a gente acredite, mas que não é a verdadeira, né, razão de tudo. Perfeito? Então, olha só. Quando Bauman fala dos tempos líquidos, ele diz o seguinte: os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Tá certo? Assim como a água, tudo muda.
né? Eu volto lá em Heráclito e Parmênides, lá da frente, né? Ninguém banha no mesmo rio 2 vezes. Porque uma vez que você se banhou naquele rio, aquela água já foi embora. E aí vem uma outra água ali, tá? Então, na sociedade contemporânea hoje, gente, nada é feito para durar. Já prestaram atenção nisso? Nada é feito para durar. Tudo passa e tudo passa muito rápido, não é? Tudo passa muito rápido. Então, quando a gente pensa que alguma coisa está para acontecer, ela já aconteceu e já surgiu uma outra ideia em relação àquilo que nós conversávamos, que nós vivíamos, que nós trocávamos as ideias. Então a gente tem que estar o quê? O tempo todo preparado, atento para isso daí. E temos que estar constantemente, né, nos comunicando, constantemente estudando, constantemente buscando novos conhecimentos, constantemente buscando novas formas de entender a realidade da qual nós fazemos parte. Porque senão o que vai acontecer? Vamos ficar para trás. Vamos ser ultrapassados. Estão me entendendo isso daí? Por quê? Por causa dessa velocidade. Nada mais é feito para durar. Tudo é descartável no nosso mundo de hoje, né? E a gente fala sempre, tudo é descartável, desde copos até pessoas. Até as pessoas são descartáveis, não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente não percebeu isso e a gente tem exemplos disso na nossa vida, né? A gente tem exemplo disso dentro das nossas comunidades, tá? Descartáveis. É essa a ideia dessa pós-modernidade, desse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo hoje. Perfeito, então? Então vamos entender o que é isso, professor. Me explique, então, o que é essa pós-modernidade. Então, vamos lá. Essa frase embaixo aí, ela diz tudo, tá? Tem a pergunta, né? Quando a modernidade acabou e quando começou a pós-modernidade? Então, a gente vai dizer assim, a pós-modernidade, ela é o quê? O desencantamento em relação à ideia de um futuro garantido. Isso é muito importante e, além de a gente estudar isso daqui, porque a gente está se preparando para as avaliações, isso é importante para a gente entender e fazer uma reflexão da nossa própria existência. Essa ideia de desencantamento em relação a um futuro garantido. Lembra aquela ideia que a gente conversava? E o que eu sonho? Né? O que eu vou fazer agora? O que é a vida? O que é o existir? O que é a liberdade? Né? Quem sou eu nesse processo todo aí? Quem é o outro? São questões que parecem assim, questões simples, mas são questões fundamentais para que a gente possa se entender e se encontrar novamente dentro desse processo todo aí, tá? Então, vai surgir aqui uma filosofia chamada existencialismo, uma corrente filosófica chamada existencialismo, que vai nos levar a todos esses questionamentos. Eu tenho que construir um projeto desse existir. A partir do momento que eu tenho esse projeto de existência, então, porque eu fui jogado, eu fui lançado, eu estou nesse mundo aqui, eu não pedi para nascer, eu fui lançado aí, tá? Isso é uma angústia, e esse desencantamento ele foi acontecendo. E aí a gente vai trabalhando com a ideia de que tudo é volátil, né? De que tudo é uma fluidez, que é uma água que vai escorrendo entre os nossos dedos. Né? Então, e agora? Né? E agora? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Tá? Isso aí é muito importante aí. Tem um filósofo chamado Lyotard, né? Jean-François Lyotard, que ele vai falar sobre a ideia de verdade, construída lentamente pelos pensadores modernos. Segundo Lyotard, essa ideia de verdade, ela faliu. Ela faliu, tá? Todas as verdades postas até aqui não passam de hipóteses. Olha só que interessante. Lá no período moderno, o pensamento ele era muito linear. Né? Ele era muito linear. O que dizia? O que é essa ideia de linear? Ele tinha um começo, ele tinha um meio e ele tinha um fim.
Na filosofia nós falamos, tem uma tese, tem uma antítese ou antitese que enfrenta essa tese e chega-se a uma conclusão. Então estava tudo muito bonitinho, tudo muito organizado, aqueles modelos, né, de conhecimento, tudo muito organizado, tudo muito bonitinho. De repente nós não temos mais nada disso. O Lyotard vai falar, né, tudo foi por água abaixo, não é? São só hipóteses isso daí. Então toda aquela ideia de verdade que foi colocada nesse período aí são apenas hipóteses e que foram aos poucos sendo quebradas, destruídas, né, derrubadas. Então, vamos lá, olha só. Uma dessas características da pós-modernidade é justamente o quê? Uma propensão a se deixar dominar pela imaginação das mídias eletrônicas. O que acontece hoje, gente, no nosso mundo? Né? Dominam a gente, aquela imagenzinha ali, eu acho fantástico por causa disso, né? Será que é a minha cabeça que pensa? Ou será que é o monitor que pensa por mim? Será que é a tela do celular que pensa por mim? Não é? Será que é o... Então, vocês estão me entendendo o questionamento aí? Estamos diante de um mundo virtual, de imagem, de som, de texto. Tudo isso numa velocidade instantânea. Tá? Tudo muito rápido acontecendo. Está tudo ali na nossa frente. Né? Tem o seu lado positivo, olha eu aqui falando com vocês, né? Vocês estão lá do outro lado, eu estou aqui, esse é o, né? Mas tem o seu lado negativo também, porque muitas vezes acaba o quê? Controlando as nossas emoções, controlando os nossos sentimentos, controlando até mesmo, eu digo assim, as nossas vidas como um todo, porque eles dizem o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que fazer, como tem que agir. Não é verdade? Então, olha só, a pós-modernidade, dentro da pós-modernidade, a publicidade, por exemplo, ela manipula, né, desejos. Vamos ver aí? Olha só, a publicidade manipula desejos, promove a sedução, cria novas imagens, cria novos signos, novos símbolos. Não é verdade? Quantos símbolos vão surgindo aí dentro da sociedade que a gente nem conhece mais? Agora tem outros que a gente olha e já sabe o que é. A gente olha aquele símbolo, já liga diretamente, né, aquela empresa, aquele time, aquela religião, não é verdade? Aquele país. Então, cria eventos como espetáculos, valorizando o que a mídia dá ao transitório da vida. Perfeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Nós não podemos, a filosofia ela nos ajuda a isso daí, né? A perceber e a não deixarmos que nos manipulem, tá certo? Então, eu vou fazer porque eu quero, porque eu gosto, porque talvez eu precise realmente, mas não porque estão me manipulando. Isso é muito importante, tá bom? E aí entra a questão das telecomunicações, né? Que elas possibilitam imagens vistas em todas as partes do planeta. Olha só que interessante, olha só que legal. Está conectado, o mundo todo está conectado. A gente acorda de manhã e a gente já sabe o que está acontecendo no mundo. Eu aperto uma tecla, né? E eu já sei o que pode acontecer, o que está acontecendo, onde está tendo guerra, aonde não está, como é que está a economia, não é verdade? Como é que está a sociedade como um todo. Então, ela tá todos, facilita. Só que isso daí facilita também o quê? A mercadificação de coisas e gostos, não é verdade? Eu não preciso mais sair de casa para comprar. Eu posso teclar ali alguma coisa e vai chegar lá na minha casa. Lá do outro lado do mundo, vai chegar aqui na minha casa. Perfeito? Então, olha só como nós estamos cada vez mais próximos um do outro, nesse sentido aí. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais distantes, né? Porque nós acabamos não nos comunicando mais também. Nós não olhamos mais no olho do outro, não é verdade? Então, nós temos algumas testemunhas disso daí. Vamos ver? Nós temos, por exemplo, o DVD, né? Coisas que alguns já são ultrapassados aqui, né? O DVD, o CD, o MP3, a clonagem, o implante de órgãos,
próteses, órgãos artificiais que engendram uma geração de seres em estados artificiais que colocam em xeque o quê? A originalidade ou a naturalidade do humano. Perfeito, então, gente, olha só. Essa foi a nossa revisão número 2. Eu espero que tenham conseguido acompanhar e até a próxima.